quero me separar, mas tenho medo. E agora, o que eu faço? Eu separo ou eu não separo? Eu vejo, eu tento mais um pouco ou não tento? Eu continuo ou não continuo? É uma dúvida muito comum essa, mais do que você imagina. Bom, eu sou Ana Flávia, né? Se você chegou aqui nesse canal, caiu de paraquedas aqui, eu sou Ana Flávia, terapeuta de mulheres, né? Estudo psicanálise, estudo psicologia analítica junguiana. Assim, me separei, tá? Então eu sei bem o que acontece nesse momento, eu sei bem na pele, né? Aquele momento de dor, de angústia, de dúvida, de que meu chão se abriu e agora parece que eu tô caindo e parece que não tem luz no fim do túnel e eu quero voltar para aquele relacionamento porque lá eu me sentia segura, mas tava doendo, né? Enfim, aquela dúvida, aquela coisa que não se sabe explicar, né? Nem mesmo quem tá na situação sabe explicar o que sente. Pois é, eu sei o que você tá sentindo e estudei, estudo e acredito que eu vou estudar ainda muito nessa vida sobre isso. Bom, mas enfim, dê um joinha no vídeo, se inscreva no canal, tá? Porque eu tô sempre atualizando, tô sempre colocando aqui minhas descobertas que pode te ajudar, que pode te trazer uma força, te trazer aí uma luz, né? No meio dessa situação de vida que você tá tendo, enfim, vamos lá. Agora ao tema, né? Quero me separar e tenho medo. E agora? Primeiro você tem que perceber o que realmente está acontecendo, tá? Porque às vezes a gente acredita que tá acontecendo algo com o outro. Você tem que ver se é com você, se é com o outro, se é com o relacionamento, o que exatamente no relacionamento não tá funcionando, não tá fluindo bem, o que você pode talvez melhorar, né? Talvez olhar os pontos positivos desse relacionamento, pode funcionar? Pode. Talvez ir aí para uma terapia, fazer alguma atividade que tire, né, o seu foco de vida, porque às vezes a gente fica tão focada no relacionamento que a gente não tem outros pilares de vida, né? A gente não tem um hobby sozinha, a gente não tem ali um tempo com a gente mesma, né? A gente não tem outras atividades que não sejam aquela vida, aquele relacionamento, aquela família. E aí você fica orbitando ali em volta só daquilo e às vezes uma coisa pequena se torna gigantesca, porque aquilo é tudo o que você tem. Você não olha para outros lados, você não vê outras possibilidades, né? Então, assim, pode ser que esteja acontecendo isso. Então, precisa ser muito bem analisado. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa é um universo, tá? E assim, fazendo uma analogia, o nosso corpo é feito de mais de 70% de água, né? Assim como o planeta. E olhando do macro para o micro, né? O planeta como macro e nós como micro, a gente só conhece 5% das criaturas vivas que existem no mar. A gente só conhece ali 5%, é muito pouco. E até Freud compara a gente também com um iceberg, sabe? O que é consciente, o que a gente sabe o que está fazendo, é apenas ali 5%, entende? Então, assim, muitas das coisas que a gente faz, que a gente escolhe, é inconsciente. E Jung tem uma frase que diz: enquanto você não tornar o inconsciente consciente, você vai continuar levando a sua vida da maneira que você leva e vai chamar aquilo de destino, mas não é, são escolhas inconscientes, padrões inconscientes. A constelação familiar também fala muito sobre isso, né? Sobre padrões que a gente traz ali dos nossos pais, dos antepassados, enfim. E o que eu tô falando aqui, gente, é só a pontinha da pontinha da pontinha do iceberg, tá? Então, assim, é um esclarecimento, mas assim, cada pessoa é única. Cada situação é única, cada casal funciona em uma dinâmica. Não dá pra jogar todo mundo no mesmo balaio, sabe? Eu tô fazendo esses vídeos, eu tô fazendo aqui essas instruções, mas não dá, cada um é cada um, sabe? Inclusive, se você quiser um atendimento, se você quiser um acompanhamento, eu tenho alguns horários na minha agenda, sabe? Porque, assim, você precisa olhar para cada pessoa. Uma das coisas que eu amo muito na psicologia analítica junguiana são os sonhos.
sabe? O olhar, o cuidado, essa terapia ser uma terapia personalizada, e não é personalizada sabendo coisas de você pela sua boca. Quando você traz um sonho que você teve, nós juntas, né? Nós conseguimos identificar ali coisas e situações para que você consiga se conscientizar, né? Porque acontece o seguinte, o inconsciente, porque quando a gente dorme, a gente fica completamente aberto, né? Sem filtro. Então, quando vem sonhos, eu tô falando aqui, gente, é a pontinha do iceberg mesmo, tá? Porque isso é muito mais profundo. Quando vem os sonhos do inconsciente, sem filtro algum, né? Da nossa razão, da nossa percepção, a gente tem aquela informação, mas nós não fomos ensinados a olhar aquilo de uma maneira diferente, né? A olhar aquilo, o que será que isso está querendo me dizer? Porque os sonhos são mensagens, é como se fosse um amigo que sentasse do seu lado e falasse da sua própria vida, sabe? Os sonhos, eles não julgam, eles não trazem nada de ruim, eles podem inclusive te trazer apenas direcionamentos, sabe? O que você tem que fazer, o que você tem que olhar. Se você tem que ver a sua relação com a sua amiga, se você tem que ver a sua relação com os seus pais, por exemplo, sabe assim? Então, e é uma coisa que eu vivo na pele, eu né, consigo ir olhando, claro que assim, por exemplo, quem sonha geralmente não consegue desvendar o próprio sonho, porque os sonhos trazem os nossos pontos cegos. E como é ponto cego, logicamente que, né, tá aqui na frente, mas a gente não tá enxergando. Então, o que vai desenrolando, né? Os sonhos, eles vão desatando esses nós, né? Junto com a terapia, com um terapeuta que conhece isso, que sabe sobre isso, talvez até um aconselhamento sobre aquele sonho, né? O que o inconsciente está querendo me falar nesse sentido? Sonhei com tal coisa. Então, assim, é uma coisa muito para ir desatando mesmo os nós e trazendo leveza para a vida, sabe? E aí também, como você se sente, sabe? Você tem que olhar como você está se sentindo, mas não aquele emocional raso. Ah, eu estou triste, eu estou alegre, eu estou feliz, porque assim, os nossos pensamentos geram as nossas emoções, que geram as nossas ações. E tá todo mundo com a cabeça muito louca, pensando em 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, ninguém controlando nada, e o que era para ser controlado a gente não controla, que são os nossos pensamentos, e o que era pra gente controlar, o que não era para controlar, a gente quer controlar, né? Enfim, tá uma bagunça muito louca, mas vamos organizando, né? E vamos voltando aqui. E aí, então, você precisa ter sinceridade com você mesma. Por exemplo, se você tá numa relação e você percebe que essa relação não é boa. Vou dar um exemplo aqui bem chulo, tá? Exemplo, bem assim, discrepante, assim, bem, enfim, você me entendeu, né? Você tá namorando com uma pessoa, ou você tá, né, se relacionando com uma pessoa, e você descobre que essa pessoa usa drogas, por exemplo. E aí, às vezes, acontece, né, da mulher, né, no caso, vamos supor, colocando a mulher, né, descobre que a pessoa usa droga, o cara usa drogas. Essa mulher, ela tem 2 opções. Ou ela sai desse relacionamento, quando ela percebe isso nessa pessoa, se ela não é usuária, né, enfim, ou ela continua nesse relacionamento. Só que se ela continuar nesse relacionamento, ela já sabe que ele usa. Ele já mostrou pra ela que ele usa. Ela não vai mudar ele, sabe? Por mais que ela tenha essa ilusão, eu vou... Gente, uma vez eu ouvi uma coisa que eu achei sensacional. Mulheres, homens também, ninguém é clínica de reabilitação. Para com isso de achar que o cara vai mudar. Ele não vai mudar. Sabe aquela coisa, desculpa de aleijado é muleta? Isso é verdade.
Olha só, e assim, na melhor das hipóteses, pode acontecer dele mudar? As pessoas mudam? Mudam. Sabe, assim, eu tô falando que ele não vai mudar ali naquele relacionamento, né, do jeito que eu maquinei ali. Ele não vai deixar do dia pra noite, ou, enfim, não vai deixar, porque ele é assim. Se a essência dele é assim, demanda um esforço dele próprio sair dessa situação. Mas isso não quer dizer que ela tenha que ser a clínica de reabilitação dele, entende? Ela tem o poder de escolha. Nós temos o poder de escolha. Nós é que ficamos ou saímos de um relacionamento se a gente escolher ficar ou sair. E aí, essa escolha é 50% de cada um. Sabe aquela coisa também de que o que um não quer, dois não fazem? É exatamente isso. E aí, gente, você tem que perceber, né, como é que você se sente. Mas para você ter uma verdadeira noção disso, você precisa praticar meditação, você precisa praticar oração, porque meditação é ouvir a Deus. Oração é falar com Deus. É o primeiro pilar. O primeiro, antes de casa, marido, filho, qualquer coisa. Uma vez eu ouvi a professora Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole, falando uma coisa que eu achei muito interessante. Ela disse o seguinte: uma mesa, né? Por exemplo, uma mesa com 3 pés. Ela precisa, se colocar um objeto em cima, para que essa mesa não caia, ela precisa estar ligada em alguma coisa superior a ela, sabe? Ela precisa estar ligada a algo que, se tirar os pés dela, né, se cortar ali um pé, para que ela não caia, 2 pés ou até os 3 pés, precisa que ela esteja ligada a algo superior, algo que vem, né, do alto, de cima, com relação ao divino. A gente está muito desligada do divino, mas do divino não é só ir na igreja de domingo, não é só ir na missa ali uma vez por semana, sabe? Vai comer, agradece, ser grato. A gente tá perdendo isso, o básico do básico do básico. E aí perde valores, perde tudo, perde moral, perde ética, vai tudo pelo ralo. E aí por isso que os relacionamentos não funcionam, porque a gente não sabe, a gente não consegue ir lapidando o nosso próprio caráter. Só que para lapidar o nosso caráter, a gente precisa ter vontade, a gente precisa estar disposto a isso, porque não é fácil. Não é todo mundo que está disposto a isso. E isso entra num relacionamento, porque o relacionamento é feito de 2 pessoas, de 2 seres humanos. Que não dá pra, sabe, se um se lapida, se um se cuida, se um faz alguma coisa e o outro não vai dar certo. Não vai. Sabe? E aí, voltando aqui, olha, eu coloquei aqui, né? Cada caso é um caso, cada caso é único. Gente, pelo amor de Deus, cuidado com o que vocês veem na internet, cuidado com o que os terapeutas dizem pra vocês, cuidado com a fantasia. Sabe? E eu falo isso de um lugar de quem um dia foi numa terapeuta, tá? Que era religiosa, tá? Ela tinha um título e ela chegou a me dizer: não largue porque ele não te bate. Não largue dele porque ele não briga com você. Ele não te agride. Só que é o seguinte, naquela época eu estava fragilizada. Eu estava perdida. Eu estava num momento que eu não sabia quem sou eu. Quem era eu. E aí, quando a gente está fragilizado, a gente aceita qualquer ideia de qualquer um que tenha um título, que aparentemente seja mais que a gente. Só que a única pessoa, eu falo isso em terapia, né, para as minhas clientes, eu falo isso para a pessoa que sabe melhor da sua vida, é você. A gente está chegando numa época agora que é automaestria.
sabe? Eu não quero ninguém agarrada comigo anos e anos e anos, sabe? Ali toda semana ali fazendo terapia, não. Isso já passou, já era. Você precisa de um acompanhamento, você precisa ali desdar alguns nós que aconteceram ali, né? Eu sei, porque eu também tenho que desdar até hoje. Eu também tenho, às vezes, algum problema, só que agora são problemas pontuais. Alguma coisa acontece, eu sinto aqui que, né, opa, pegou, peraí, deixa eu processar, eu senti alguma coisa, me deu raiva, me deu medo, me deu insegurança, me deu... O que foi que deu? Ah, tá. E aí, o que eu faço? Eu converso com a minha terapeuta, falo, olha, aconteceu isso, isso e isso. O que eu não tô conseguindo ver? O que eu não tô conseguindo? Qual é o meu ponto cego? E aí, ela vai me passando, a gente vai conversando, pega na minha mão, juntas nós vamos desvendando aquilo ali, quais são os problemas, para onde que eu tenho que olhar, o que eu tenho que observar, o que eu tenho que ver. E aí, gente, começa a ficar mais leve, a vida começa a andar, sabe? Tenho problemas? Tenho, vixe, e como? Eu sempre terei. A gente é gente, né? A gente é gente, a gente tá aqui encarnado. Mas essa questão, só você vai saber se é pra você sair desse relacionamento ou ficar. O melhor terapeuta do planeta pode te falar alguma coisa, mas se dentro de você não ressoar, não é pra você. Tanto ficar quanto sair dessa situação. E a escolha é sua. É você quem tem que decidir. E é uma coisa que acontece assim, ah, mas eu tenho medo de sofrer, ok? Mas se eu sair do relacionamento, eu tenho muito medo de sofrer. Beleza, eu também tinha. Mas, agora eu te pergunto, e se você passar a sua vida inteira nesse relacionamento da maneira que ele tá agora? Do jeitinho que ele tá? A gente sabe que às vezes o tempo vai passando e as coisas pequenas vão aumentando, né? Aquele calo, né? Igual andar às vezes que compra um sapato novo, sabe? E aí você de repente vai e anda um pouco com ele. Existem sapatos que às vezes você consegue lacear, né? Mas outros não. Outros vão te incomodar a vida toda. E aí, você está disposta a isso? Você quer isso para sua vida? Sair desse relacionamento vai doer? Vai doer. Eu não vou te enganar não, tá? Não. Nossa, gente, eu tenho pavor de quem fique com enganação. Então, eu não vou te enganar não. Vai doer? Vai doer bastante. Mas é processo. E você tem a mim, você tem aí a escolha de outros terapeutas, você tem aí oportunidades de conversar com pessoas, de falar, você tem auxílio para te direcionar, tem advogadas hoje em dia, excelentes advogadas, tá? Que cuidam da mulher, sabe? A minha advogada, por exemplo, ela é uma profissional incrível que também é divorciada, tá? E nela eu encontrei essa proteção jurídica, esse auxílio, né, que as mulheres tanto temem. Eu também tinha esse receio, né, de que, mas o que eu tenho direito, o que eu não tenho, como é que é, eu tenho uma filha, e aí como é que a filha fica nessa história, nessa situação? A vida é um ciclo, a gente nasce, e a única certeza que a gente tem agora, a absoluta, é que todo mundo vai morrer. Né? Como diz a avó, né? Ninguém nasceu pra semente. Você não vê aí alguém de 400 anos, né? Por aí ver? Eu não, pelo menos. Então, assim, se a gente nasceu, a gente tem aqui um ciclo pra acontecer e um dia lá no final a gente vai morrer. Independente de cor, de classe social, independente da BMW, entendeu? Do que tiver na garagem, independente da sua vida. Existem coisas que vão acontecer. E a gente não foi ensinado a lidar com términos. A gente não foi ensinado, a nossa cultura
não nos ensinou a sair de um trabalho honrado e agradecido. A nossa cultura não ensinou a gente a sair de um relacionamento, porque a gente sai muito ferido, né? Principalmente de relacionamento. A gente sai com feridas enormes de um relacionamento, porque a gente fere também, né? E o Augusto Cury fala muito, né, sobre isso, que só fere aquele que está ferido, né? Porque aquela coisa, né, de que a melhor defesa é o ataque. Então, muitas vezes, a gente começa a atacar o outro, né, a ferir o outro, porque a gente já tá tão ferido, a gente já tá tão machucada, a gente já tá tão magoada. E olha só, um ponto muito importante aqui. As feridas que esse relacionamento deixa na gente, a gente precisa cuidar delas. E muitas vezes você vai perceber e vai descobrir num processo terapêutico de autoconhecimento que essas feridas, elas foram originadas lá na sua família de origem, sabe? Lá com seus pais. E não necessariamente ali dentro daquele relacionamento. Aquele relacionamento foi apenas uma intensificação daquela dor que já estava lá embaixo na sua vida, sabe? Já estava lá bem fechada, lá enterrada. E aí você vai ter, com esse rompimento, se acontecer, você vai ter que rever isso. Você vai ter que olhar para isso, sabe? Porque não adianta, gente, mulheres, me ouçam aqui, por favor. Não adianta você conversar com a sua amiga, com a sua mãe, tá? Não adianta. Por quê? Porque, por exemplo, a sua amiga, ela não quer te ver mal. Ela não tem as palavras certas. Ela não estudou. Claro, a não sei que seja uma terapeuta, uma psicóloga, né? Enfim, algo desse tipo. Mas mesmo assim, ela não estudou. Ela não sabe lidar, talvez, com as próprias dores dela. Então, o que ela vai te falar? Pelo amor de Deus, eu tô passando aí pra você, coloca uma roupa bonita, se maqueia que a gente vai pra balada. E você vai comigo, viu? E aí, eu já ouvi de mulheres que fizeram isso. Foram, se arrumaram, se trocaram e foram pra balada. E aí, chegou na balada, sabe o que aconteceu? Ela tava na balada, ela tava maquiada, ela tava arrumada de roupa legal, mas ela tava chorando. Porque dentro dela não havia suporte para aquilo, não era a hora, tudo tem hora, sabe? Até a Bíblia diz, né? Tem hora de chorar e tem hora de sorrir, de ser alegre. Então, num processo de separação, tem que ter a hora de sentar e chorar. Tem hora que é assim, gente. Tem hora que é hora de sentar e sentir a raiva lá e escrever uma carta e, entendeu? Acontece, tem hora pra tudo. A sua amiga vai te falar pra ir pra balada, a sua mãe talvez te fale pra ir pra academia, pra parar de chorar por aquele cara que, sabe? E que você precisa se esvaziar. Todos os sentimentos, todas as emoções que nós sentimos, fica na gente, tá? Existem estudos pra isso. E aí, o que acontece? A gente vai juntando traumas sobre traumas, problemas sobre problemas, e aí não adianta, porque eles estão lá. Não tem como fugir, sabe? É igual uma casa. Imagina uma casa que você passa uns 5 anos sem abrir as portas dela, sabe? Sua casa, você fecha sua casa, seu apartamento lá e passa 5 anos sem ir lá dentro. Essas são as suas emoções. E aí, o que acontece? Quando você abre a porta, o que você precisa fazer? Você precisa limpar, né? Você precisa cuidar. E muito provavelmente não vai ser uma limpeza só que vai limpar tudo, né? Assim como final de obra, né? Quando termina uma construção, às vezes uma vez que se limpa, que se lava tudo, não é o suficiente para tirar toda aquela sujeira que foi guardada ali, que foi colocada, né? Porque
precisa de tempo, precisa de processo, cada pessoa é única, é de uma maneira, cada uma reage de uma maneira, sabe? Existem pessoas que com 3, 4 meses de terapia já conseguem, assim, levar uma vida muito mais leve, já conseguem, eu não digo esquecer o ex, porque tudo que acontece não dá para ser esquecido, né? Não dá para desver alguma coisa que foi vista. Mas, devido a novas memórias, novos aprendizados, você vai começar a lembrar do que aconteceu sem tanta dor, sabe? Vai ser só uma cicatriz, já não dói mais. E aí, o que você tem que buscar é sentir a indiferença. Olha só, o vídeo já tá tomando outro rumo, mas vamos lá, né? Deus usa, então vamos lá. O que você precisa sentir é a indiferença, tá? Se você sentir raiva do ex, você ainda está ligada a ele. Se você gostar dele, se você quiser voltar com ele, se você sentir amor por ele, você está ligada com ele. Mas, a partir do momento que você sente indiferença, ele é só uma pessoa que, né, tive uma relação, tal, acabou e pronto. A partir desse momento, você ganha a sua inteireza de volta, sabe? E outra coisa, não procura outro para tapar o buraco, porque não vai tapar, não vai. Antes de você fazer um processo verdadeiro internamente, de reconhecer esses traumas, de reconhecer a sua vida, de reconhecer quem você realmente é, o que você realmente gosta, quais são os seus valores, quais são os seus desejos, as suas vontades, sabe? Assim, às vezes você vai ter que retomar coisas de adolescência, coisas assim de, sei lá, 15 anos atrás, vontades suas. Nossa, o que você gostaria de fazer que às vezes esse casamento, essa relação te levou para outro rumo e aí você acabou deixando de lado? Era uma viagem? Era uma faculdade? Era um trabalho que você queria? O que era? Era morar em outro país, em outra cidade? O que era que você queria? Muitas vezes você vai ter que retomar isso de volta, sabe? E aí aqui eu também coloquei, né? O que acontece quando a gente conhece alguém, né? Se você quiser, por exemplo, tapar o buraco que o ex deixou, você vai tentar, de uma certa forma, colocar as suas expectativas em outra pessoa. Só que você ainda não se encontrou nem com você mesma, você ainda não colou seus pedaços. Não é que você não possa conhecer pessoas, mas você precisa estar bem consciente de que cada pessoa é única, cada pessoa tem a sua história, cada pessoa vai te trazer uma coisa diferente. E outra coisa, gente, cada pessoa desperta em nós uma determinada faceta nossa. Por exemplo, aqui eu tô falando com vocês como uma terapeuta, né? Como alguém que passou pelo processo e tá disposta a te ajudar a talvez enxergar alguma coisa que você não esteja vendo na sua própria vida. Porque eu estudo para isso, eu me preparo para isso, eu vivi isso. Então, eu consigo te ajudar, eu consigo ser uma guia na sua jornada, na sua caminhada de vida. Então, beleza? Mas, por exemplo, eu tenho o meu lado mãe com a minha filha, que eu preciso, né, cuidar dela como mãe, eu preciso dar carinho, eu preciso dar afeto. Eu tenho o meu lado namorada, por exemplo, né, onde eu preciso cuidar da relação, eu preciso usar da minha energia, né, ali, eu preciso nutrir aquele afeto, eu preciso dar atenção àquela pessoa. Enfim, nós temos várias facetas. E aí, a gente precisa ir equilibrando isso. A essência, os valores, as virtudes, o caráter continua o mesmo.
Mas eu não vou tratar minha filha como trato um namorado. Eu não vou tratar um namorado como eu trato a minha filha. Entende? Eu não vou tratar um cliente, um analisando, né, um paciente, como eu trato a minha filha. Entende? Então, são coisas que a gente precisa começar a perceber. E aí, se você tentar colocar outra pessoa no lugar daquela outra que foi, e sem ter, olha, é desespero, sabe? Porque aí vira aquele ciclo, que entra uma pessoa, não cabe no buraco, sai. Entra outra pessoa, não cabe naquele buraco, naquele vazio interno seu e sai. E aí o ciclo se repete, vira um ciclo infinito. Porque você não se curou, você não se cuidou, sabe? E aí, também, o medo da dor pode te manter no calabouço da sua vida. Porque é o seguinte, como eu falei no início do vídeo, sair desse relacionamento vai te gerar uma dor, um desconforto. Mas, se você ficar nesse relacionamento, também está tendo desconforto. Concorda? Então, vai da sua escolha, vai da sua vida, vai do que você quer para sua vida. Você sabe o que você quer? Você sabe o que você não quer? E outra questão, você tem forças suficientes para ir adiante e amor próprio, autoestima, e você dizer para si mesma, em primeiro lugar, não, isso aqui eu não vou tolerar. Não, isso aqui já é demais para mim. Não, as minhas forças, eu fiz o que eu podia e o que eu não podia até aqui. Desse ponto em diante, eu não vou fazer mais. Eu tenho meu valor. E romper com esse relacionamento por amor a você mesma, por amor à sua sanidade, por amor à sua vida. E aí? A escolha é sua. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém pode fazer isso por você. Tá? Então, se você gostou do vídeo, né, indica, manda para uma amiga que talvez esteja precisando. Se você gostou aqui do canal, me deixa aqui nos comentários o que você gostaria de ver por aqui, o que te interessa mais, né, que eu possa estar trazendo, enfim. Então, um beijo e até o próximo vídeo.